Vamos tentar fazer assim para a gente maximizar o nosso tempo e também o entendimento. Bom, então a ideia aqui é nós fazermos uma apresentação da nossa proposta da gestão, da nova gestão, das competições, calendário e ranking para 2026. A gente já está se antecipando a fazer essa apresentação com vocês, justamente porque, para isso estar aprovado em 2026, nós temos que já apresentar tudo e aprovar tudo agora, não é? Porque o arbitral tem que ser antes, agora em 2025, ainda no final do ano, para já valer para 2026. E como a proposta traz realmente alterações, a gente está querendo compartilhar de uma forma bem democrática com todo mundo, para que vocês possam entender, opinar e a gente possa chegar na melhor construção. Bom, então vamos lá. Primeiro eu coloquei aqui algumas premissas, alguns fatos que eu acho importantes a gente levar em consideração para esta reformulação que nós estamos pensando em fazer. Primeira coisa aqui, duas informações importantes. A Bahia possui hoje 115 atletas na categoria adulto, 95 no sênior, 101 no master e 11 no júnior, totalizando 322 atletas filiados. Veja, então, ligando ao que Fera falou mais cedo, nós temos 322 atletas. Temos que buscar um sistema de competições que estimule essas pessoas a jogarem. Aí Fera disse aqui, a gente faz uma competição com 48 e não enche. Pô, nós temos 322. Então, a gente precisa realmente buscar um formato de competição que estimule as pessoas a jogar. A gente não pode só ficar dizendo, mas sempre quem joga são os mesmos. Sempre quem joga são os mesmos. Não pode ser assim. Se a gente tem 322 pessoas filiadas, a tendência é que a grande maioria desses, se forem bem estimulados, queiram jogar. Então, primeiro dado é esse. Segundo, o ranking hoje acumulado possui 60 atletas do Master, 61 do Sênior e 73 do adulto, totalizando 194 atletas diferentes. É claro que nem todo mundo que é ranqueado, que joga as competições, é ranqueado. Tem pessoas que não conseguiram ponto no ranking ainda, mas jogam as competições. Mas que já pontuaram, tem 194, também um número significativo. Bom, não, peraí, Hélio, só um minutinho. Deixa a gente... Ô, Bruno, desculpe, perdão. Aqui eu ia falar que agora. Isso aqui é porque o mouse não aparece, eu não consigo clicar. Apareceu. Bruno. Valeu, Bruno. Obrigado, Bruno. Bom, outra premissa, tendo em vista a necessidade de estimular jovens e iniciantes, fazendo com que eles joguem, aqui eu já vou entrar mais no tema realmente da nossa proposta. Então, a gente tem um problema hoje, que eu entendo, de estimular jovens e iniciantes a quererem jogar os campeonatos da federação. Então, a ideia aqui é fazer com que essas pessoas joguem contra adversários de um nível técnico semelhante. Dessa forma, estimulando todos a jogarem as competições da Federação Baiana com chances reais de enfrentamento e até de título. Isso é um fato, que hoje é muito complicado você ter uma pessoa iniciante, que não precisa ser só jovem, pode ser alguém que começou a jogar agora, parou há mais tempo, parou e voltou e etc., mas que está iniciando, e aí botar essa pessoa para jogar numa competição contra os melhores jogadores da categoria, mesmo que seja da categoria, mesmo que seja do Master ou do Sênior, são jogadores de altíssimo nível. Então, ele vai entrar já jogando contra adversários de alto nível, isso desestimula. Então, essa é uma premissa, buscar estimular todo mundo a jogar as competições. Nós tivemos recentemente aí a Copa Roberto D'Artagnan, que foi um campeonato super estimulado, quer dizer, todo mundo estava jogando ali, estava super estimulado, porque sabia que tinha chance de ganhar, ou de chegar, ou de se classificar. A Copa Roberto D'Artagnan, eu que acompanho muito esses campeonatos, eu acho que é o campeonato mais motivado que tem de todos. Todas as vezes que eu vou, e eu sempre vejo a Roberto D'Artagnan, ela é extremamente motivada, todo mundo está ali, e às vezes eu fico até pensando, é um campeonato que vale menos ponto no ranking. Mas por que não é ponto no ranking? É a motivação.
Todo mundo que está jogando ali sabe que pode ganhar, está motivado, não é muito acostumado a jogar a competição da federação, então está se sentindo ali até bem, assim, pô, estou jogando a competição da federação, tenho uma chance e tal. Então, dar maior oportunidade a todos os atletas filiados à federação disputarem a mesma quantidade de competições. Esse é outro ponto importante. A gente tem hoje muitas competições, mas que jogam poucas pessoas. A maioria não tem nem a possibilidade de disputar, porque são aquelas poucas vagas, 1 ou 2 por clube, mais 6, 7 por ranking. Então, quem não está dentre os principais dos seus clubes não joga. Só joga o quê? A Roberto D'Artagnan e a Série B da Taça Bahia, né? Então, estimular, dar mais oportunidade. E facilitar a realização de competições no interior e a participação dos atletas do interior nas disputas da Federação Baiana. Isso também é uma outra premissa importante. Nós temos 111 atletas hoje, desses 322 que são do interior. Temos que estimular também que esse 1/3, exatamente 1/3 dos atletas da Federação Baiana participem das competições. Então, com todas essas premissas em mente, nós fizemos uma proposta nova de calendário, de funcionamento da Federação Baiana para vocês. E é isso que eu vou apresentar agora. Bom, primeira competição do ano continua igualzinha à que era antes, que é a Supercopa dos Campeões, Troféu Jomar Moura, todo mundo jogando junto, jogam os campeões de cada clube e das competições oficiais da Confederação Brasileira e da Federação Baiana em todas as suas séries. Isso já é um ponto importante. Como vocês vão ver na frente, nós vamos fazer uma proposta aqui de dividir os botonistas da Bahia em séries A, B e C. E em cada uma dessas séries teremos várias competições. O campeão de cada competição dessa terá vaga na Supercopa dos Campeões. Então vão ter várias pessoas, campeões de etapas da série C, que vão ter vaga na Supercopa dos Campeões. Além disso, a dupla campeã estadual também. Essa é uma outra inovação, a gente vai instituir o Campeonato Baiano de Duplas. E essa dupla também terá vaga na Supercopa dos Campeões. E, assim, a gente vai fazer esta mesma competição como ela já era, só que com mais pessoas participando. Se nós teremos mais etapas, séries A, B e C, dupla e os clubes, que são 18, a gente chega a exatamente 48 possibilidades de pessoas disputando a Supercopa. Claro que alguém pode ser campeão 2 vezes, aí esse número pode não chegar a 48. Mas eu botei aí o número máximo que pode acontecer, 48. Bom, mas essa competição não muda do que a gente conhece. Aí vem a mudança, começa agora. Nós vamos instituir o Circuito Baiano de Futebol de Mesa. O que é esse Circuito Baiano? Ele será disputado em 6 etapas. Eu vou explicar direitinho para vocês. Categoria adulto, sênior e master juntos. Então não tem mais a divisão de categorias no nosso Circuito Baiano. Ele será dividido por séries A, B e C. Os atletas serão divididos, então, por índice técnico, não mais por categoria etária, nestas 3 séries, A, B e C. As séries A e B terão 64 atletas cada, e a série C será aberta. Ou seja, todos os demais atletas que não estiverem nem na A nem na B vão poder jogar na C. Bem, como é que a gente vai fazer isso, né? Como é que a gente vai dividir, como é que a gente vai fazer tudo? Vamos ver aqui as propostas. Formação das séries A, B e C. A nossa proposta é que no primeiro ano de 2026, exatamente, nós vamos pegar os 18 primeiros colocados do ranking acumulado da categoria adulto, mais 15 primeiros da categoria sênior, mais 13 primeiros da categoria master e mais um representante indicado por cada clube. Então, no primeiro ano, ainda faremos esta representatividade para que todos os clubes possam ter o seu representante na Série A, na Série B e, obviamente, na Série C. A partir desse primeiro ano, a coisa vai mudar, claro, vai ser por acesso e descenso, eu vou explicar. Mas no primeiro ano, nós teremos um representante de cada clube e essa quantidade aqui da categoria adulto, sênior e master. Claro que pode haver algum ajuste, eu já recebi algumas propostas de
botar 15 do sênior e 15 do master, ou 14, desculpe, 14, mas nós fizemos assim por uma proporcionalidade em relação à quantidade de atletas. Nós temos mais no adulto e o sênior e master é muito próximo, então botamos uma diferença pequena entre um e outro, mas tem um pouco mais sênior do que master hoje. Então, a gente colocou assim por uma proporcionalidade. A Série B segue a mesma lógica. Então, são os 18 seguintes do adulto, os 15 seguintes do sênior, os 13 seguintes do master, como está escrito aqui, e mais um de cada clube também para a Série B, que são 18, vai formar 64. E a Série C aberta. Então, já vamos formar na cabeça. Série A, 64, Série B, 64, Série C aberta. Formato da competição do circuito baiano. Como será este formato das competições? Como eu disse, serão realizadas 6 etapas em cada uma das 3 séries, ok? Então, 6 etapas para a Série A, 6 para B, 6 para C. Sempre na mesma data do calendário. Portanto, no mesmo fim de semana, estaremos tendo uma etapa da Série A, uma da Série B e uma da Série C. Como é que consegue fazer isso? Dessas 3 etapas, tem que ter sempre uma que vai ser nas sedes de Brotas, uma no Costa Verde e uma no interior. Certo? Porque nós não temos como fazer de forma diferente. A gente tem como fazer 3 campeonatos ao mesmo tempo, justamente desta forma. Uma das 3 vai ser no interior, uma em Brotas e uma no Costa Verde. Bom, com 64 na A, 64 na B e aberto na C. Cada atleta irá considerar apenas os resultados obtidos em, no máximo, 4 das 6 etapas. Então, ninguém vai ser obrigado a jogar todas as 6 etapas para pontuar e poder se manter ou ser campeão e etc. Isso. Então, quem disputar as 6 etapas deverá descartar seus 2 piores resultados. Há uma sugestão a ser discutida se esses 2 piores resultados teriam que ser de uma etapa do interior e uma da capital. Surgiu essa sugestão que algumas pessoas acharam boa, para que quem é da capital não descarte exatamente as 2 do interior, ou seja, nem viaje para jogar as etapas do interior. Ele pode jogar só as 4 da capital, já descartaria as 2 do interior. Tudo bem que ele não teria a opção de descartar um resultado ruim, mas ele poderia confiar que vai fazer um bom resultado em 4 etapas e só jogar as da capital. Então, houve esse receio de as pessoas não irem para o interior. E aí tem essa sugestão de descartar obrigatoriamente uma do interior e uma da capital. Ou descartar as 2 piores, simplesmente. Isso aí a gente pode discutir. De qualquer forma, são 6 etapas, você descarta 2 e considera 4 melhores resultados. Se você jogar 5, você vai descartar uma. Se você só jogar 4, você vai considerar só as 4 que você jogou. Bom, as etapas da capital não terão limite máximo de participantes, naturalmente. Então, todos os 64 das séries A e B podem se inscrever, e a série C é aberta. Então, pode ter 50, 40, 30, 80, não importa. A gente aqui na capital, no Costa Verde e em Brotas, temos condição de fazer competição com até 132 pessoas. Então, não vai ter dificuldade, certo? A gente vai fazer as etapas da capital sem nenhum problema, com todos da série A e B que se inscrevam. Então, vocês estão entendendo aí que as séries A e B tem 64, mas a gente não vai fazer, na maioria das etapas, com 64. Nunca todos se inscrevem, né? Sempre alguém falta, alguém teve um compromisso, viagem, está doente. Mas a gente vai fazer com a quantidade de se inscrever. Pode ser 48, 50, 55, 30. A gente vai fazer com a quantidade. Pronto. Essas são as etapas da capital. As etapas do interior são diferentes. Elas terão um limite de 32 participantes nas 3 séries. Aí vocês vão logo questionar, mas são 64 pessoas na Série A. Quando for no interior, só jogam 32. Como é que vai fazer essa seleção para ver quem vai jogar? Bom, em primeiro lugar, lembrem que você só precisa jogar 4 das 6 etapas. Segundo, vai se abrir a inscrição, com prazo, naturalmente,
e todo mundo que quiser disputar aquela etapa no interior vai se inscrever. Depois de findo o prazo, nós vamos usar critérios para selecionar quem vão ser os 32, caso tenhamos mais do que 32 inscritos. Então, se dos 64 se inscreveram 48, a gente vai reduzir esse número para 32, baseado nestes critérios que estão aqui. Primeiro critério é aquele que tiver disputado menos etapas. Então, se a pessoa disputou menos etapas, naturalmente ela está precisando mais jogar aquela para jogar as suas 4. Então, esse é o primeiro critério. Segundo, é o morador da cidade sede. Então, como a gente está oportunizando fazer a etapa, por exemplo, em Juazeiro, o critério é que a pessoa de Juazeiro vai ter prioridade para jogar esta etapa, porque é a oportunidade dele de jogar na cidade dele, em Ilhéus, em Serrinha e assim por diante. Terceiro critério, entre quem não é da própria cidade, maior distância da sua cidade para a sede. Então, se a pessoa está querendo viajar de Ilhéus para Juazeiro para disputar aquela etapa, ele tem prioridade em relação àquele que vai de um lugar mais perto. Mas isso se já tiver empatado nos outros critérios, naturalmente. O quarto critério, menor pontuação no próprio circuito. Então, quem está com uma pontuação menor em tese, se disputou a mesma quantidade de etapas, tudo igual ao outro, ele tem menor pontuação, é mais importante para ele jogar aquela etapa para tentar descartar um outro resultado, ter uma pontuação melhor. E, em último lugar, sorteio. Então, aqui são critérios apenas para desempatar, caso tenha mais do que 32 inscritos nas etapas do interior. Eu já fiz alguns testes e isso funciona bem. Porque, como eu disse, 4 etapas já serão na capital. Todo mundo já vai poder jogar. Então, esses critérios são só para as 2 etapas do interior, que pode ser que tenham mais do que 32 interessados. Certo? Bom, vamos lá. Cada etapa das 6 será uma competição independente, com premiação e pontuação para os 2 rankings. O ranking acumulado, que continua existindo, como ele é hoje, porque ele vai ser importante para a indicação das pessoas para as competições nacionais. Então, ele continua existindo, dividido por categoria de sênior, master e adulto, certo? E vai ter um novo ranking do próprio circuito baiano. Então, as etapas pontuam para os 2. Todos os participantes pontuam. Essa é outra mudança importante. Todos os participantes agora irão pontuar no ranking em todas as competições, inclusive na Supercopa, no Campeonato Baiano, todas as competições. Inclusive aqueles eliminados na primeira fase irão pontuar. Nas nossas etapas, claro que você só vai pontuar as suas 4 etapas que você escolheu, né? Se você descartar alguma, você não soma esses pontos. Ao final das 6 etapas do circuito baiano de cada ano, haverá acesso e descenso. Então, os 16 primeiros colocados da Série B vão subir para a Série A, os 16 primeiros da Série C vão subir para a Série B. Da mesma forma, consequentemente, os 16 piores vão cair, da A e da B. Isso é natural. Então, vocês já estão vendo que no primeiro ano vai haver aquela coisa da indicação de um por clube e tal. A partir do primeiro ano não vai ter mais isso. A partir do segundo ano, né? Desculpe. Não vai ter mais isso. Então, vai ser sobe e desce de acordo com o ranking do ano todo, das 6 etapas que você jogou e escolheu as 4 melhores. Então, não é também um acesso e descenso por uma competição só, como existe hoje com a Taça Bahia. Que é uma coisa um pouco injusta. Às vezes a pessoa ficou doente naquele final de semana, está rebaixado. Aqui nós vamos ter 6 etapas. Os rebaixados serão aqueles que pontuaram menos depois das 6 etapas. Né? Bom, além do acesso e descenso acima descrito, os 8 primeiros colocados no ranking do circuito baiano de cada uma das 3 séries se classificarão para a etapa final do circuito baiano, que se chamará Top Ranking de cada uma delas. Então, a gente vai ter, no final do circuito baiano, um top ranking da Série A com 8 pessoas, um top ranking da Série B com 8 pessoas e um top ranking da Série C com 8 pessoas. Essa será uma outra competição que eu vou explicar mais na frente como ela será jogada. Mas vocês já estão vendo aí que vai existir essa competição. E premiação, vai ter premiação para cada uma das etapas, naturalmente, porque serão campeonatos, como são hoje.
E ainda vai ter uma premiação para os 4 primeiros colocados do ranking do circuito baiano em cada uma das 3 séries, na Série A, na Série B e na Série C. Bom, agora vamos falar das etapas. Então, aqui está o circuito baiano, com as suas 6 etapas e o top ranking, que é a etapa final. As etapas, como vocês estão vendo aí, serão competições independentes, jogadas nos moldes que eu já falei, com esses nomes aqui, que foi justamente para preservar os nomes das competições que já existem hoje. Então, a gente não vai acabar as competições que já existem hoje. Uma etapa será a Copa Robert D'Artagnan, outra etapa se chamará INCAP, a outra etapa se chamará TCI. Lembrem, isso é só o nome da etapa. A etapa TCI, Taça Cidade do Interior, vai poder jogar interior, capital, qualquer pessoa. É só o nome da etapa que a gente está mantendo para preservar a tradição dessas competições. TCI, TCS. Então, vai preservar a tradição de continuar mantendo TCI, TCS, INCAP, Intermunicipal, Taça Bahia, Robert D'Artagnan e o top ranking, que é essa etapa final que eu falei. Então o circuito baiano será a substituição do campeonato estadual. Calma. Vamos chegar no final, que aí você vai entender. Ainda vai ter o campeonato estadual. Vamos lá. Mas a proposta é essa, pode ter alterações. Mas o circuito baiano seria esta competição que eu estou mostrando aqui para vocês. Então, eu já expliquei o circuito baiano todo. Competição seguinte, eu voltei de propósito. Competição seguinte, campeonato estadual por equipes. Esta outra competição, ela vai ser alterada também. Hoje nós temos aqui 3 campeonatos estaduais por equipe. Um Master, um Sênior e um Adulto. A nossa proposta é fazer somente um campeonato estadual por equipes, com todo mundo junto. Então, cada clube vai poder inscrever até 3 equipes, sem restrição de categoria. Então, a gente vai ter no máximo 54 equipes. Claro que nunca vai chegar nessa quantidade, mas eu só botei aí o máximo. E é o mesmo campeonato que a gente joga hoje de equipes. A única diferença é que é todo mundo junto. Então, você pode, no seu clube, formar uma equipe misturada com adulto, com master, ou você fazer uma equipe só de adulto, uma só de master, só de sênior. Aí é a sua opção de cada clube. Mas vai ser tudo junto e cada clube pode inscrever até 3 equipes. Aí a gente vai instituir aqui uma outra novidade, o Campeonato Estadual de Duplas. Isso foi uma experiência feita esse ano por Blumet e outros amigos, que deu muito certo, o pessoal gostou muito. E eu acho que é uma forma interessante da gente trazer até uma novidade em termos de modalidade para o nosso esporte, que quem sabe até no futuro possa ser adotada em outros estados ou até na Confederação Brasileira. Porque vários esportes que nós conhecemos individuais são jogados também em dupla, como tênis, como o tênis de mesa e vários outros. E por que o futebol de mesa não? Beach tênis e tudo. Por que o futebol de mesa só pode ser jogado individual? Então, a gente vai tentar instituir essa novidade. Seria também da mesma forma, todos juntos, máximo de 64 duplas, realizado aqui na capital pelo tamanho, né, de quantidade, teria que ser aqui. E as regras do campeonato de duplas ainda estão sendo elaboradas. Eu não vou passar aqui para vocês. A ideia é só vocês saberem que tem essa proposta nossa de criar este campeonato baiano estadual de duplas, que vai valer ponto para ranking, vai valer vaga, vai valer tudo. Bom, então essa competição é outra novidade. Agora vem o campeonato estadual individual. Aí, Hélio, vem na linha do que você falou. A gente poderia usar o circuito baiano como o campeonato baiano e não ter mais o campeonato estadual. Algumas pessoas, inclusive, sugeriram isso para mim. Na proposta nossa, aqui, nós preferimos manter ainda o campeonato estadual nos mesmos moldes de hoje. Ou seja, no final do ano, depois de tudo isso que eu expliquei, ainda irá haver o campeonato estadual nos mesmos moldes de hoje. Ou seja, será o único campeonato ainda dividido em adulto, sênior e master. E a gente teria um estadual adulto, um estadual sênior e um estadual master. Isso, é claro, que é uma proposta. Se a maioria preferir, não, a gente vai abolir esse negócio então de adulto, sênior e master, acaba o estadual
nesse formato e a gente faz o circuito baiano como se fosse o estadual. Pode ser. Mas eu acho que, como experiência, a nossa gestão aqui foi unânime de que, pelo menos em 2026, a gente mantenha o campeonato estadual no formato atual, com adulto, sênior e master separado, e a gente jogue no final do ano. Afinal de contas, é um campeonato só, é o estadual, e a gente pode fazer assim. Se depois, até se quiser mudar, claro, tudo que está sendo falado aqui pode ser mudado, né, depois. Mas a gente ainda manteria o campeonato estadual individual nos mesmos moldes de hoje, certo? Aí vamos incluir também aqui o Circuito Baiano Júnior, que também veio da iniciativa de Tosta e outros amigos, que fizeram esse ano um campeonato júnior que foi um sucesso, né, com 24 meninos, se eu não me engano, e a gente quer, realmente, vamos até colocar a Tosta dentro da diretoria nesta linha, né, de fomento ao futebol de mesa abaixo de 18 anos, né, júnior, e queremos ter aqui um circuito baiano também com pelo menos 3 competições no ano dos júniores. Então, 3 competições nessas datas previstas aí, entre março e maio, entre junho, agosto, setembro e novembro. Eu botei aí bem aberto, está o ano todo, na verdade, né? Mas para que a gente possa ter em mente que também é projeto nosso fazer o circuito baiano júnior com pelo menos 3 competições. Então, encerraram as competições, tá? Aí eu refiz aqui a pontuação para o ranking de todas as competições, tá? Eu aproveitei que a gente criou essa questão do circuito baiano, que modifica o ranking, toda a estrutura, para dar uma ajustada nos nossos rankings, mantendo a mesma lógica de pontuação, até porque os rankings continuarão. A gente não vai zerar ranking nenhum, certo? Isso não faz nenhum sentido, a gente não pode zerar o que todo mundo já conseguiu. Então, vamos dar continuidade aos rankings e vamos fazer uma pontuação aqui diferenciada. E aqui tem umas coisas importantes para falar para vocês. Tá, em primeiro lugar, eu não falei muito sobre a etapa do Top Ranking, que é a última etapa do circuito baiano. Eu acabei passando, isso é importante falar. A proposta nossa da etapa Top Ranking, que é a última etapa do circuito baiano, é da seguinte forma: serão 8 pessoas na Série A, 8 na B e 8 na C. Como é que vai ser jogado? Em um final de semana, os 8 jogarão todos entre si, pontos corridos. Em uma sede, a escolha do primeiro lugar do ranking. Então, quando a gente acabar o circuito baiano, as 6 etapas, tem uma pessoa lá que ficou em primeiro lugar do ranking. Essa pessoa vai escolher a sede do top ranking. Porque uma competição com 8 pessoas, a gente pode jogar em qualquer sede, desde que tenha 4 mesas é suficiente. Então, esse primeiro lugar, ele vai escolher a sede. Vejam bem, ele vai jogar em casa. Ele vai pedir para jogar, provavelmente, no clube dele. Então, a gente pode ter essa etapa do top ranking, nas 3 categorias, em clubes que normalmente não cediam competições. Pode ter na Lapinha, pode ter no Grêmio, pode ter em Serrinha, pode ter... Eu estou falando assim dessas sedes porque normalmente elas não cediam competições, né? Feira de Santana, Santo Amaro, se estiver jogando lá, né? Então, a gente... Essa eu acho que é outra inovação interessante, tá? A gente pode ter essa competição, que é uma competição muito importante, pontos corridos entre os 8 melhores daquela série, né? Da A, da B e da C, sendo jogada na casa do cara que estava em primeiro lugar, que ele escolher. E pode ser em qualquer clube desses que eu estou falando, sem um problema, né? Ele vai jogar em casa. Então, essa etapa eu queria falar também, porque eu acho que ela é inovadora, ela é diferente do que a gente está acostumado, vai ser diferente do nosso top ranking atual, e é uma competição com um sistema diferente. Todos jogando contra todos. Todos jogando contra todos, que é um outro formato que a gente não tem, né? A gente só tem as competições com mata-mata e tal. Então, essa seria um formato diferente. Agora, vamos falar aqui do ranking. Então, eu não vou, obviamente, falar da pontuação de cada colocação aqui, porque vai ficar extenso. Eu vou só falar da lógica da pontuação.
A primeira coisa importante é que vocês estão vendo que até quem é eliminado na primeira fase vai pontuar. Então, eu acho também injusto esse sistema atual de que só pontuam os 16 primeiros. Até porque ele traz distorções. Se você tem um campeonato com 64, só pontuam 16. Aí você tem um campeonato com 16, pontuam todos os 16. Pô, isso obviamente é injusto. Então, a gente está fazendo esse sistema que já é feito na Confederação Brasileira, com o Campeonato Brasileiro e tudo, que você pontua todo mundo, valorizando, inclusive, o esforço de quem foi jogar aquele campeonato. O cara viajou, foi para Ilhéus para jogar o campeonato, aí ele sai na primeira fase, ele não ganha ponto nenhum. Agora não, ele vai ganhar ponto. Ele vai, é claro que é pouco, mas ele vai ganhar, é alguma coisa. Valoriza. Então está aqui a Supercopa, o circuito baiano, é importante destacar isso, ele tem pontuação diferenciada para a Série A, para a Série B e para a Série C. Então, como vocês estão vendo, o campeão de cada etapa do circuito baiano na Série A vai ganhar 100 pontos. Na Série B, 50. Na Série C, 25. Por que isso? Isso aqui, gente, é muito importante. Porque senão nós teríamos uma situação que a pessoa poderia preferir muito mais jogar na Série C para pontuar mais num campeonato teoricamente mais fácil do que jogar na Série A. E quem jogasse na Série A e não fosse campeão, não chegasse entre os primeiros, podia ser sempre prejudicado no ranking geral, porque está jogando uma série mais difícil do que quem está na B ou na C. Então, aqui, a gente fez de um modo proporcional e equitativo, que as pessoas todos vão pontuar nas 3 séries, mas quem está na Série A vai ganhar mais do que na B, quem está na B vai ganhar mais do que na C. Então, isso aqui a gente busca fazer uma justiça dentro do ranking, certo? Ainda pode acontecer, claro, de você ser campeão lá de todas as etapas da Série C e ganhar muito mais pontos do que alguém que foi eliminado na primeira fase da Série A. Pode acontecer, claro, mas isso também só vai acontecer durante um ano, né? Porque o cara que ganhou tudo na Série C, ele vai subir. E o que perdeu tudo na Série A vai cair para B. Então, isso vai equilibrar logo depois. E, de qualquer forma, foi o mérito de quem ganhou tudo na Série C, que também não é fácil assim. Então, de qualquer forma, a gente conseguiu equilibrar aqui. Outra coisa é vocês verem aqui que a pontuação do top ranking foi diminuída. Eu coloquei como a menor pontuação de todas as competições. Porque são apenas 8 pessoas, são pessoas que já estavam bem colocadas no ranking. Essa é uma reclamação que existe, que o top ranking é uma competição que pontua quem já é bem pontuado. Porque só joga os 16 melhores hoje, né? No nosso caso aqui, os 8 melhores. Se você está entre os 8 melhores, você já está muito bem pontuado. Aí você vai ganhar mais ponto ainda, né? É aquele negócio do rico ficar cada vez mais rico. Quem tem mais ponto ganha cada vez mais. Então, tem que ter uma pontuação, mas nós botamos uma pontuação menor no top ranking para ficar mais suave, tá? Campeonato estadual individual continua também com a pontuação maior de todas, tá vendo? 150 no estadual individual para o campeão, 120 na Supercopa, 100 em cada etapa do circuito baiano e 70 no top ranking. Então vejam como o top ranking cai e está abaixo de todas as outras. E nós matamos também uma pontuação que a ideia ainda está aí um pouco simbólica para o campeonato estadual de duplas. 25 pontos para cada um da dupla campeã e assim por diante, como está aí. Isso aí ainda está em análise, né? O campeonato de dupla ele ainda está sendo formatado. Eu não quis botar uma pontuação assim tão alta, até por ser um campeonato experimental, que a gente vai começar a fazer agora. Perguntaram aqui sobre o Fera. O Fera perguntou aqui sobre o Clube de Ouro. O Clube de Ouro, em tese, continua igual. Não vai mudar. Continua igual, essas pontuações vão valer para o Clube de Ouro, e os clubes vão somando e tal. Para o Clube de Ouro, eu vou fazer depois uma proposta com calma, só de aumentar a pontuação do campeonato por equipe. Inclusive, porque a gente só vai fazer um campeonato por equipe ao invés de 3. E o que deve valer mais para mim para o Clube de Ouro é o campeonato por equipe. Então, eu vou fazer uma proposta de pontuação maior, já fiz até, só não trouxe aqui. Mas, então, assim, pessoal, aí a gente já fez aqui o calendário, já está pertinho do fim, eu acho que a gente está até mais rápido do que eu pensei. A gente já fez até o calendário
Claro que é experimental, né? É só uma proposta, mas a gente já fez o calendário todo para 2026, com todas as competições aí, já com as datas certas. A única data que está errada aí no slide, eu não soube consertar, foi do Campeonato Brasileiro. No final ali, ficou, não sei porquê, 25 e 26 de abril. Essa data está errada, viu, pessoal? O Campeonato Brasileiro do ano que vem, ele não tem data ainda. Por isso que tem ali uma interrogação embaixo do nome, Campeonato Brasileiro. Eu acho que quando o amigo fez aqui o slide, ele não viu a interrogação e botou a data 25 e 26 de abril. Essa data era para ser 0. Não tem data Campeonato Brasileiro. Mas as outras competições já estão todas com datas programadas que nós colocamos, já olhando o calendário, já lembrando que ano que vem tem Copa do Mundo, tem eleição, primeiro e segundo turno, provavelmente. Então, a gente já pensou em tudo isso e fez aqui uma proposta do calendário com todas as etapas. Então, vocês veem até aí com a cor diferenciada o que são as etapas do nosso campeonato, né, do circuito baiano, estadual de duplas, estadual por equipes, estadual individual e a Supercopa dos Campeões. Isso, durante o ano são 14 eventos para quem jogar tudo, né? Lembrando que as 6 etapas não são obrigatórias, você pode jogar só 4, né? E 6 no total, 4 para cada um, 14 competições. E basicamente é isso.